Portugal comemora os 50 anos de democracia. Liberdade de imprensa, eleições livres, direito à saúde, à greve, ao ensino, muitas foram as conquistas da Revolução. Mas todos os anos, nas celebrações do 25 de Abril, discute-se o que ainda falta cumprir. Não é só direitos, liberdades e garantias, o Estado Social e segurança no emprego e proteção no emprego. Porque muitas dessas coisas retrocederam, infelizmente, a partir do final dos anos 80. O que ficou do que passa foi a percepção de que é possível viver de outra maneira. Indiscutivelmente, Portugal está hoje melhor que há 50 anos, mas a pouca produtividade da economia, a precariedade no trabalho e o definhamento dos serviços públicos colocam o país numa posição de atraso relativamente a outros países europeus. Há, sobretudo a partir do século XXI, uma intensa degradação dos serviços públicos com uma alta remuneração dos capitais pela via do juro, portanto, por via de empréstimos, da dívida pública, etc., o que vai destruir a capacidade instalada, a capacidade de produzir do país e também erudir os serviços públicos. Efetivamente, Portugal continua na cauda da Europa Ocidental, continua a ser o país mais pobre da Europa Ocidental. Portanto, Portugal não melhorou a situação relativa que tinha em termos relativos, em termos de ranking dos países. Portugal continua a ser o mais pobre, o último, o mais atrasado em termos do capital humano, em termos nos níveis de educação da sua população, continua a ser o último da lista da Europa Ocidental em termos de o funcionamento das instituições políticas. Com 5 décadas de vida democrática e há 38 anos na União Europeia, o país terá também de repensar a participação no projeto comunitário e diminuir a dependência face ao dinheiro europeu, uma vez que o alargamento do bloco se traduzirá numa diminuição dos fundos disponíveis para a política de coesão. Em vez de serem salvação do país, como são muitas vezes vistos e assim descritos pelos atores políticos, sendo uma bazuca que vai salvar o país, chuva de milhões, não sei o quê, que vai servir para salvar o país, na realidade estes fundos têm efeitos muito negativos, tanto para a economia portuguesa, em particular para a parte da economia que está sujeita à concorrência internacional, os chamados bens transacionáveis, e o setor transacionável da economia, por um lado, e por outro lado também tem efeitos negativos para o processo político que existe em Portugal. No fundo, os fundos europeus são uma espécie de pensos rápidos ou aspirinas que vão escondendo a doença da sociedade portuguesa, a doença da economia portuguesa. Neste momento, Portugal é um dos apenas 3 países da Europa Ocidental classificados como democracia com falhas, a par da Bélgica e da Itália. Reuniões de trabalho com registro público são formas de lobby aceitáveis, mas o mesmo não se aplica a encontros em restaurantes e bares ou viagens de luxo, segundo organizações de defesa da transparência política. Contudo, algumas empresas de lobby usam esses expedientes para tentar seduzir os eurodeputados para os seus interesses. É o caso dos que defendem os pontos de vista das multinacionais da tecnologia, de acordo com uma das organizações que descreveu a situação numa visita guiada ao chamado bairro europeu de Bruxelas. We have, of course, one-on-one meetings, but also more problematic ways of lobbying MEPs and assistants by just entering their offices, starting to talk with them. We even have a story of an MEP who was followed into the toilet by a fossil fuel lobbyist, which is, of course, more than 2 steps too far. Os lobistas alugam escritórios perto do Parlamento Europeu, em Bruxelas, para terem acesso fácil ao edifício, nomeadamente na rua Montoyer. O Observatório da Europa Corporativa alerta que aqueles que trabalham para o setor tecnológico têm sido muito bem-sucedidos no seu ganho de fatia de mercado e de influência política. All big tech companies have now passed the $1 trillion market cap. So these companies are really immense. And whatever, like a big part of our online life is happens through these big platforms. And what we have seen is that together with their economic power, together with their monopoly power, also their political power has increased massively. O registro de transparência para atividades de lobby junto das instituições da União Europeia é voluntário. De acordo com um relatório recente do Tribunal de Contas Europeu, este registro padece de lacunas de informação sobre o lobby exercido sobre membros da Comissão, do Parlamento e do Conselho Europeus. O Observatório da Europa Corporativa e outra associação denominada Lobby Control criaram a iniciativa Lobby Leaks.
O objetivo é denunciar o lobby abusivo do setor tecnológico e tem o apoio de uma aliança interpartidária de eurodeputados. We want to have eyes and ears in the parliament, so if someone sees something odd, this is where it starts, right? You see something odd, you can report it, and then there will be investigations by the two lobby watchdogs to unearth the evidence for what is going on there. Existem alguns casos de reação à pressão abusiva, tais como a decisão do Parlamento Europeu no final de fevereiro de proibir o acesso dos representantes da Amazon, porque a empresa norte-americana de vendas via internet se recusou a comparecer a várias audiências em comissão parlamentar. O Parlamento Europeu aprovou um regulamento terça-feira que permite à União Europeia proibir a venda, a importação e a exportação de mercadorias fabricadas com recurso ao trabalho forçado. O regulamento foi aprovado com 555 votos a favor, 6 contra e 45 abstenções, num sinal de amplo apoio de quase todas as bancadas do Parlamento Europeu. O objetivo é fechar o mercado comunitário aos produtos fabricados com base na chamada escravatura moderna e noutras violações dos direitos humanos. If you take into account that around 27.6 million people are a victim of forced labor in the world, then this really means that we need to fight forced labor. These are serious human rights violations, and what happened today is that also the European Parliament said we will stop allowing products made out of forced labor on the internal market. This will strengthen our market, this will protect companies, this will protect consumers, but mainly it will protect human lives. Uma plataforma na internet vai disponibilizar às partes interessadas todos os critérios relevantes. Apesar de se aplicar a produtos fabricados em qualquer parte do mundo, a China é o país potencialmente mais visado por esta legislação, dadas as denúncias em vários setores. Um deles é o têxtil na província de Xinjiang, onde vive uma minoria do país de religião muçulmana. There will be a list of high-risk areas and sectors, and indeed an indicator is the state-imposed forced labor. This is what we find in China, this is what we find in Xinjiang, where we find so many Uyghur people being violated in their rights, and this is exactly what needs to stop. Os produtos manufaturados com base em trabalho forçado detectados no mercado da União Europeia serão doados, reciclados ou destruídos e as empresas importadoras poderão ser multadas. Depois da esperada aprovação pelos governos da União Europeia, o regulamento deverá entrar em vigor em 2027. A polícia francesa expulsou cerca de 30 jovens da África Ocidental de um acampamento improvisado em Paris. Muitos dos rapazes eram menores de idade e estavam a tentar obter documentos de residência. Nestas tendas estavam adolescentes que fugiram de zonas de conflito. Vivem na rua desde que chegaram à França. Complètement lié selon nous à l'organisation des Jeux Olympiques. Des évacuations comme ça, il y en a quasiment toutes les semaines qui sont faites à marche forcée depuis plusieurs mois à Paris et qui concernent l'ensemble des publics qui sont en situation de rue. A polícia diz que a operação foi levada a cabo por razões de segurança. Alega que o acampamento improvisado estava perto de algumas escolas. Mas os grupos de ajuda humanitária insistem que esse não é o verdadeiro motivo. Okay, so this is another example of the social cleansing that is happening in Paris before the Olympic Games. All the campments in Paris are getting evacuated by the police because they want to have a clean place for the Olympic Games, for the tourists. Os migrantes foram levados em autocarros para uma cidade a 400 quilómetros de distância. As organizações de apoio defendem que eles devem ser realojados na capital. Afirmam que muitos deles têm audiências marcadas em tribunal na região de Paris. O governo de Viktor Orbán lançou uma nova campanha contra a União Europeia no âmbito da sua campanha eleitoral para as eleições europeias. Vários cartazes que se encontram espalhados pela Hungria mostram políticos da oposição que aparecem como criados da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Peter Magyar, que até há pouco tempo pertencia ao Fidesz, antes de lançar o seu próprio partido, também aparece nas imagens.
Férjemmel egy másfél-két éve, illetve családomban nagyon régóta téma az, hogy elmennénk innen külföldre, mert nem látjuk a jövőt, nem látjuk azt, hogy a gyermekünk illetve gyermekeink azok milyen oktatásba fognak menni, kilátástalannak látjuk az egészségügyet. Em entrevista à Euronews, Magyar criticou o facto do governo húngaro ter gasto milhões de euros em campanhas de propaganda quando vários hospitais públicos se encontram em condições degradantes. Én magam jókat nevettek ezeken a plakátokon, hogy én baloldali lennék, vagy Ursula von der Leyennek lennék a bábja. Nem leszek a bábja, a Tisza párt az egy erős tagállamokon nyugvó erős Európai Unióban hisz, ugyanakkor belépünk rögtön az Európai Ügyészségbe, a képviselőink pedig az Európai Néppártba fognak ülni, ahonnan kirúgták a Fideszt annó, és egy konstruktív, ám de kritikus kapcsolatra törekszünk Brüsszellel. Em fevereiro, Magyar abandonou o governo pouco depois da demissão da presidente do país, na altura, e da antiga ministra da Justiça, que é a sua ex-mulher. A kegyelmi botrány, a Novák Katalin és Varga Judit lemondása után kiírt Facebook posztóta 2,5 hónap telt el. Magyar Péter saját bevallása szerint kezdetben nem készült politikai pályára, azóta a Tisza párt színeiben készül az EP választásokra. Ez a második hét, amikor is a magyar vidéket járja, és a tervek szerint június 8-áig az összes vármegyében látogat majd. Kónya Rita, Euronews, Villány. A Comissão Europeia abriu uma investigação à nova aplicação TikTok Lite e ameaçou suspender, a partir de quinta-feira, a funcionalidade da rede social chinesa que atribui recompensas aos utilizadores devido ao risco de aumentar a dependência. Bruxelas acusa a plataforma de não ter comunicado antes do lançamento uma avaliação de risco de acordo com as obrigações legais. O Executivo Europeu deu um prazo até quarta-feira para a plataforma apresentar os argumentos de defesa, senão avança com a suspensão desta nova funcionalidade.